Bom dia, amigo assinante da sua TVI, o seu canal 21. Estamos ao vivo nesta terça-feira maravilhosa, de céu totalmente azul, né? Limpo, um sol maravilhoso aquecendo depois de uma noite fria, né? De um mês talvez não muito feliz para o futebol brasileiro, mas deixando de lado agora a Copa do Mundo, talvez a gente dê até uma pitadinha, né? Pitáculazinha no futebol profissional na Copa do Mundo. Parabéns aí à Alemanha, mais do que merecida. E eu vou usar uma frase do falecido Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil. Sorte teve a Copa do Mundo do Brasil 2014, que a Alemanha foi a campeã. Porque imaginávamos assim, né, ou imaginaríamos, quem sabe, uma Argentina campeã. Quer dizer, a melhor seleção ficaria de fora. Aí não poderíamos usar então esse termo em 1982, quando o Brasil, a melhor seleção disparada, ficou fora, sequer participou da final, foi eliminada pela equipe da Itália. Então, parabéns à Copa por estar em boas mãos, merecidas mãos, indiscutível. A Alemanha, a melhor seleção desta Copa do Mundo, o futebol mais bonito, mais vibrante. Agora, vamos falar de futebol amador. Vai começar aí a Copa Itaperuna de futebol, lá no campo do Itaperuna, no estádio Jair de Siqueira Bittencourt. Na próxima quinta-feira, o Gilberto Santos, um dos organizadores desta competição, estará com a gente, e você vai acompanhar aí também os gols, lances desta competição que já está às portas. Também, já na próxima semana, né, os preparativos para a reunião, o sorteio do campeonato do Ilha Cisney. Vem aí também o projeto do futsal, a Copa 21 de futsal, né? Hoje vamos ter aí as primeiras reuniões sobre a organização e a realização da Copa 21 de futebol, futebol estudantil, né? Onde irão participar as escolas públicas, né? Tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, e também as privadas, né? As conhecidas particulares. Todas serão convidadas para que possam participar aí da Copa 21 de futsal. E com certeza você vai acompanhar todas essas emoções ao vivo aqui pela sua TVI, equipamento novo, a TV investindo cada dia mais, melhorando. É uma TV totalmente, né, voltada para um 2014 totalmente diferente, tá bom? Deixa eu aproveitar o nosso destaque desta terça-feira. Celso Martins, bom dia. O seu destaque para abrirmos aí esse Esporte 21 desta terça-feira, de uma manhã abençoadíssima e um céu lindo e maravilhoso. Bom dia, você, telespectador do canal 21, Esporte 21. Dá para enquadrar aqui? Esta é a imagem do Filipão. Mas eu perguntaria a você, Bianchini, seria a imagem no vídeo do antes ou do depois? Bom, vocês estão percebendo aqui que eu vim de preto hoje. Tá de luto? Ultraja rigor, porque fomos realmente ultrajados. Mas olha, brincadeiras à parte, verdadeiramente a melhor seleção levou o caneco. E eu até diria que, se fosse um pouco mais justo, a Holanda poderia ter feito essa final com a Alemanha. E eu até que gostei da Argentina em alguns jogos, mas deu a lógica, Bianchini, se nós refletirmos que em 20 Copas do Mundo, 19 vezes Brasil, Argentina, Itália e Alemanha chegaram entre os finalistas. Deu a lógica. Está aí, portanto, né? Como disse o Celso, deu a lógica. Parabéns ao futebol alemão. Vou ao intervalo, volto já já. E aí vamos falar um pouco mais, né? Tivemos aqui na semana passada Edif Namori, o Edi Pintinho, né? Próxima quinta vamos ter aqui Gilberto. Há também aí a possibilidade, né, de alguém da diretoria atual do Itaperuna Esporte Clube estar com a gente. E vamos falar aí do futebol amador. Vamos começar aí, né, o segundo semestre
né, do futebol amador aqui no nosso Esporte 21. Já já você vai acompanhar programas ao vivo, vamos estar aí recebendo convidados em algum ponto aí da cidade de Itaperuna e reportagem também ao vivo, direto dos estádios, dos campos, né, aqui do nosso município e quem sabe até mesmo da nossa região. Vou intervalo, volto já já com mais o Esporte Amador e o Celso vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Aqui no Esporte 21, na sua TVI, nessa terça-feira maravilhosa, te vejo aqui. Eu estava dando uma olhada aqui na revista, né? Ponto de Encontro, e na entrevista do Luiz Felipe Scolari, ele não acertou absolutamente nada. Se ele tivesse jogado na loteria esportiva, ele teria errado 20, apenas 13 apostas, ele tinha errado 20, porque ele disse que aqui na entrevista o Pelé teria dito que a Alemanha era a favorita à conquista da Copa. Ele disse que talvez a Alemanha nem se classificaria para a final, quer dizer, errou, né? E aí pega essa seleção que segundo ele não era uma das favoritas, entra em campo com um esquema totalmente diferente e toma a maior goleada da história do futebol mundial naquela fase, ou seja, na semifinal, né? Tomou uma goleada tão grande que jogadores perderam até o caminho de casa. Vou falar que estava querendo ir lá para a Serra Gaúcha em vez de ir para a Granja Comari em Teresópolis. Quer dizer, brincadeira. Foi o maior vexame, uma vergonha. É aquilo para se esquecer. Se tivesse sido ali de repente, né, talvez a gente, quem sabe, um Chile, né? Não menosprezando o futebol chileno, evidente que não, mas uma Coreia, um Japão, você vê que nem esses times sofreram assim, quer dizer, que coisa, Brasil. Mas prova, Bianchini, que isso aí foi uma soberba, arrogância, porque você observe bem os nossos torcedores, nossos amigos, nos jogos contra o Chile e o México, a equipe brasileira ela teve uma aplicação contundente, marcando, bloqueando ali o setor de meio de campo, Chile e México. E sabidamente a Alemanha é um dos grandes gigantes do futebol mundial. E de acordo com o que você falou nessa entrevista dada por ele a Ponto de Encontro, ele salientou que ele deixou claro que a Alemanha não metia o menor medo e jogou com dois jogadores no meio de campo, apenas 2 jogadores, quando na verdade contra Chile e México ele povoou o meio de campo, pegou, marcou. E como ele não considerava a Alemanha, aí eu vejo uma soberba, e ficou claro na entrevista, dizendo que a Alemanha não era aquela seleção com que eles precisassem se preocupar, por isso não teve esquema tático. Ô Bianchini, você que lida com futebol há tanto tempo, conhece futebol, é inadmissível que você entre para uma partida final, ou qualquer jogo disputado, quando você tem do outro lado uma equipe gabaritada, que você não se preocupe em marcar os pontos vitais da equipe adversária, ou seja, os pontos de destaque. Ele desconsiderou. Na verdade, ele subestimou, essa é a palavra, subestimou a Alemanha. Olha, foi um jogo que há muito tempo eu não via, parecia jogo de juvenil com time profissional, tamanho passeio, uma disparidade tática absurda. Você vê a Alemanha vinha do meio de campo tocando, parecia que não tinha ninguém pela frente. Uma desorganização como eu nunca tinha visto em termos de seleção brasileira. É uma coisa... Então, a tática foi primordial. O Brasil perdeu porque, além da soberba, contra um time que é sabidamente um dos melhores, tanto é que a Alemanha, em qualquer situação, sempre tem chegado entre os 4 nessa longa trajetória de Copa do Mundo. E uma coisa interessante, né? Só um instantinho aqui. Já viu aquela pelada descompromissada? O time do Brasil, se é que podemos dizer, pelo menos nesse jogo, parecia aquela pelada descompromissada, que ninguém... Não, eu vou atacar. Os zagueiros iam para frente, voltavam andando, sem contar que o meio de campo, 2 jogadores para combater 5, 6... E outra coisa,
E os olheiros, aqueles que estavam vendo os times adversários, no caso a Alemanha, qual a visão que eles passaram para a comissão técnica do Brasil? Por exemplo, que no caso era o Roque Júnior. Houve uma soberba também, incrível. Agora, só mesmo o mais fanático torcedor, só que torcedor doente, né, no linguajar do futebol, é que realmente acreditou que o Brasil seria campeão, né? Depois da primeira partida, então, ficou claro que a seleção brasileira... Agora, ganhou a Copa das Confederações, porque não tínhamos Holanda, nem Alemanha. As melhores seleções ficaram de fora. Mas também, nós sabemos que nessas horas um placar contundente desse, a crítica é muito mais feroz, ela é muito mais... Mas não foi o placar, Celso. Contra a Croácia, nós ganhamos com a ajuda do chinês lá, do árbitro, que deu aquele pênalti vergonhoso fora da área. Você vai entender. Contra o México, olha, né, poderíamos ter perdido. Porque tivemos jogo, nós tivemos volume. Mas contra o time... Mas vamos combinar. Camarões, vamos combinar aqui. Vamos deixar... Eu sei que isso tem muita adrenalina, tem paixão, essa coisa toda. Mas, convenhamos, vamos fazer uma comparação. A Costa Rica é tão superior ao Brasil? Não. Peraí. Então, mas jogou taticamente. Mas o que a Costa Rica fez? Por ser um time sabidamente inferior, jogou taticamente o quê? Defensivamente, marcando, inferior, você faz o seguinte: o Brasil sem Neymar é um time qualquer. Mas não é pior, Brasil, mas é pior do que os outros. Mas também não é. Não, o Brasil não é melhor que o Uruguai sem Neymar, não é melhor. Não, eu tô dizendo, não é melhor que a Costa Rica, não é melhor que a Costa Rica, não é mas melhor. É pior? Não, mas aí não que eu é estou dizendo. Não é melhor que a Costa Rica. Então, no mínimo vai ser... Vamos com boa vontade, vamos colocar assim. Vamos dizer que o Brasil está no nível, sem o Neymar, com o Neymar, no nível dos outros. Colômbia, vamos colocar assim, Colômbia. Não estou falando do grande escalão, não. Se está no nível, eu entendo que não é pior. Você está entendendo como? Então, não justifica tomar de 7. Porque se a Costa Rica... Mas é a maneira vamos supor, Costa Rica, até mesmo, como chama uma das equipes que veio dizendo que seria saco de pancada, como a própria Grécia. Na Grécia, a Bélgica nem tanto que... A Colômbia não, vamos dizer desses outros times. A Costa Rica era o saco de pancada no grupo. Não, o Irã, por exemplo. Vamos colocar o Irã, que está principiante, 1-0 com a Argentina, e olha, eles jogaram taticamente perfeito. Nós somos inferiores, vamos marcar, ficaram atrás. E há quem diga que foi um dos melhores jogos, e foi mesmo. Quando foi atacar, surpreendeu a Argentina. Agora eu pergunto, com um pouco de boa vontade, o Irã é melhor do que a seleção brasileira? Não, aí eu pego o boné e vou embora. Então vamos colocar assim, então o Irã está ali com o Brasil, ou o Brasil está nivelado com o Irã. Isso com boa vontade. Boa vontade, porque a gente sabe que o Brasil... Mesmo, mas esse time do Irã, que supostamente seja igual ao Brasil, não estou dizendo que ele é pior. Levou goleada de 7 de Isso, você matou a charada. Mas é o seguinte, mas essas equipes, elas entraram em campo conscientes de suas limitações. Isso. A verdade é a seguinte, eu não vou defender o Filipão aqui. Não é minha intenção, porque eu nunca gostei do Filipão como técnico. Nunca. Isso é a grande verdade. Mas o futebol brasileiro já vem em uma decadência há muito tempo. Isso não é de agora. Por exemplo, um Hulk. Com todo respeito, há uns anos atrás o Hulk não era reserva, não tinha vaga de gandula. Isso é grande verdade. O que esse cara faz? Ele só é forte e chuta. Mais nada. Entendeu? Tanto é o Fred. Com todo respeito ao Fred, volta para o Fluminense mesmo, cara. Fica lá. Vê se você encerra a sua carreira no Fluminense. Tá certo? Porque o Fred é um bom jogador para o Fluminense ou qualquer outro clube. Mas quando chega na seleção, olha, eu aprendi, vou bater nessa mesma tecla já, que seleção, a palavra diz seleção, os melhores, tá certo? Seleção. Eu vou fazer uma seleção, então eu vou escolher os melhores. Aqueles que não têm defeito. Se for produto, eu vou escolher aqueles que não têm. E outra coisa, você comunga da ideia de que é necessário vir agora um técnico estrangeiro? Não tem que vir técnico estrangeiro, não. Até porque técnico não vai mudar absolutamente nada. O problema do Brasil é a safra que é fraca. E também a estruturação do futebol, porque, veja bem... Não, eu digo as categorias de base, por exemplo. Não, tem que acabar com o empresário. Para melhorar, tem que proibir a entrada do empresário. O que marcou o futebol brasileiro foi esse senhor
que deu essa declaração colocando a Alemanha como favorita. Foi ele que acabou com o futebol brasileiro quando ele criou a Lei Pelé, onde o futebol brasileiro não detém mais, o jogador já não é mais a lei do passe, não é mais. Então, o clube já não é dono mais do passe, não é mais, é direitos federativos. O clube, por exemplo, ele vai e investe no garoto a vida inteira. Aí, amanhã depois, o clube chega lá e fala, não, seu pai é responsável legal por você, você vai embora. Mas com um pouco de bom senso, Bianchini, essas leis, quando elas não têm... Como é que lá na Alemanha não tem isso? Como na Inglaterra não tem? Como na Itália não tem? Você está respondendo. Como na Espanha não tem? Você mesmo já respondeu. Porque, na verdade, essa lei interessa a alguém. Não interessa aos empresários. Exato. Agora, o seu Edson Arantes do Nascimento, ele tem algum vínculo com algum propósito, interesse, algum compromisso com o futebol brasileiro? Claro que não. Tanto não tem, que aconteceu isso. Ele botou aí essa lei, né? Criou essa lei. O que aconteceu? O futebol brasileiro morreu, porque hoje você tem garotos que são aí descobertos nessas escolinhas, o empresário oferece alguma coisa para o papai e para a mamãe, na sua grande maioria são pessoas carentes, né? O que acontece? Que necessitam de uma ajuda, aí o empresário chega, promete um rio de dinheiro, leva o garoto desses clubes, né? E o pai é o responsável legal dessa criança, desse menor de idade, e pronto, o clube fica lá vendo navio, aí leva para lá. Agora, o que acontecia no passado? Quando o garoto era federado, aquele passe dele pertencia ao clube. Para você levar o garoto dali, você tem que pagar ali alguma coisa ao clube. Hoje não precisa mais. Agora, se essa lei é tão boa, se isso é tão benéfico para o futebol, por que lá na Alemanha não acontece isso? Mas você vê que tem interesse por trás disso. E outra coisa, a lei pegou porque ela conseguiu atrair, você está dizendo aqui, dos próprios empresários, e que já se viu que é uma coisa que é rentável e tem alguém levando vantagem. É aquela história. É a mesma coisa quando se diz assim no futebol brasileiro. O presidente dos clubes, das agremiações, eles estão ali de livre e espontânea vontade, eles não são profissionais, eles não recebem remuneração, mas também não largam. Então o que você deduz? Tem alguma coisa? Não, porque ali tem prestígio. Não, veja bem, mesmo que você não ganhe vias o clube de futebol, mas tem aquela coisa por trás do entorno, porque você sendo presidente de uma agremiação, as portas se abrem, o status. Deixaria de ter a família O status, Bianchini, a posição, abrem portas. Você está entendendo, Bianchini? Então, é uma coisa... Porque se quisesse mudar, quantas leis a gente vê que elas ficam obsoletas e há uma renovação, ou seja, as leis são revogadas? E por que não no esporte como o futebol? É porque fica bem evidenciado que as pessoas estão levando vantagem e que, digamos, é bom para um certo grupo. Então, se acomoda. Por exemplo, vamos dar uma pincelada rapidamente. Por que você vê falar, por exemplo, essa questão da lei da maioridade, ou seja, aumentando para 16 anos, né? O infrator, o menor. Por que se fala nisso tantos anos e ninguém muda isso? No caso, caindo para 16, né? Que hoje a maioridade é 18. Perdão. Reduzindo para 16 anos. Reduzindo para 16 anos. Eu já estou vendo com 13 anos. Eu estou vendo na frente. Eu acho que um garoto de 13 anos já tem bastante responsabilidade, porque já, né, sabe praticar mal, aquela coisa toda. E por que você vê falar quantos anos nisso? A minha vida inteira, praticamente. E por que não se fazem nada? Porque não tem interesse. Então, não tem interesse. A verdade é que o futebol brasileiro e o torcedor tem que começar a acostumar com isso. O futebol brasileiro já não é mais aquele. E não é problema do Luiz Felipe Scolari. O Brasil perderia para a Alemanha com Felipe ou sem Felipe, tá certo? Ou Luiz Felipe sendo ou não técnico, o Brasil perderia para a Alemanha, porque a Alemanha é muito mais time que a seleção brasileira. A Argentina teve chance de ganhar? Teve, mas só não perdeu porque não saiu. Porque não perdeu demais porque não saiu. Se sai, toma uns 5, 6 também. Porque o futebol alemão é o futebol brasileiro do passado, com toque de bola. Agora, você foi feliz, você comentou uma coisa interessante. Um dos jogadores, hoje técnico da Alemanha, disse: olha, vocês estão assustados? O próprio treinador espanhol, Guardiola não... É o Guardiola mesmo. É o Guardiola, isso, né? Guardiola. A mudança foi tão rápida. Ele disse: gente, vocês estão encantados com a Espanha? É o futebol brasileiro. Nós assimilamos o que o Brasil jogava, nós aprendemos. Com uma diferença, né? Falta a gingada do futebol brasileiro, a gingada, a malícia, aquele
aquela falta de compromisso que o Brasil tinha, né, com um esquema tático, né, e que dava espetáculo. A reverência do craque, no caso. Não, dava espetáculo. Você tinha o Zico que pegava uma bola, ficava de frente e driblava 3, 4, 5. Tá certo? Você tinha Roberto Dinamite. Agora hoje não, o cara pega a bola, tem que passar para o camarada do lado. Aí pega a bola, toca para o outro. Quer dizer, isso guardado as devidas proporções, a seleção da também. Alemanha, ela fez lembrar um pouquinho aquele futebol que surpreendeu em 1974, da Holanda, jogadores muito habilidosos no meio de campo. E o que me chamou a atenção também foi é uma palavra muito usada, você compactar, mas não é nada diferente. A Alemanha também não é essa coisa monstruosa que jogadores vai manter aí, né, sim, o domínio do futebol. Eu quis dizer o seguinte, que as linhas são encurtadas, a distância entre defesa, meio de campo e ataque eram muito assim, aproximadas. Mas aí não falta o craque para quando ele for marcado com uma situação como essa, quando diminuírem o espaço para ele. É a hora do craque aparecer, quando ele dá um drible e aí abre o espaço. Eles já tiveram no passado, não com esse tipo de jogo, o futebol alemão era diferente, aquele futebol mais de bola na área, aquela coisa toda, mas tinha um Rummenigge, por exemplo, que era um jogador que sobressaltava os olhos da sua categoria. E o Franz Beckenbauer. O Beckenbauer lá atrás, que é um jogador tão habilidoso que passou a jogar depois na defesa, né, como zagueiro. Um que encheu os olhos também é o Lothar Matthäus. Enfim. Teve na história. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar mais. E aí vamos falar um pouco do futebol amador, né? O campeonato do Ilha vai começar aí, né? Já está sendo realizado nesse momento as inscrições, né? Você que é associado do Ilha, as inscrições já estão abertas, né? E já, se não me engano, na próxima semana vai haver aquela reunião, sorteio, né? E o campeonato está previsto para começar aí na primeira semana de agosto, né? E agora, sem dúvida, mais longo que o outro, né? O outro campeonato tem apenas 3 meses, esse vai ser aí com 5 meses, termina em dezembro. Mas nós vamos falar também do campeonato de Itaperuna, comandante, que vai começar... Você não está dando a menor bola para o campeonato brasileiro que está preso? Não. Agora o povo brasileiro vai cair, vai voltar para a sua realidade. Vimos aí jogos empolgantes, emocionantes na Copa do Mundo, e nós vamos voltar para aquele marasmo do Campeonato Brasileiro, aqueles jogos que não encantam ninguém, mas e até alguns dezembro dão até sono. Deixa eu ir intervalo, volto já e aí vamos falar mais do campeonato da Copa Itaperuna. Vai começar já dentro deste mês lá no Itaperuna Esporte Clube, no estádio Jair de Siqueira Bittencourt, também do Campeonato do Ilha, e vamos falar do comércio, do Comércio Indústria Atlético Clube. Vamos, inclusive, nosso cenário, né, nós vamos introduzir no nosso cenário bandeiras, né, em homenagem à história do futebol amador, do Comércio Indústria Atlético Clube, aquela bandeira vermelha com o símbolo ali do comércio, né? Algumas bandeiras também tinha ali o branco, né? O alvianil, né? O alvianil. Perfeito. Alvianil da Cidade Nova, né? O alvinegro da Vinhosa, tá certo? Que é o semelhante ao Botafogo. E o rubro-negro também do centro da cidade, do centro da cidade, é o Porto Alegre. Não é o de futebol Porto Alegrense, não é o Porto Alegre Esporte Clube. Vou intervalo, volto já aqui na sua TVI, canal 21. Te vejo aqui. Estamos de volta, batendo papo com o Celso aqui, né? Fora do ar, falando um pouquinho sobre o futebol. Vai começar, ou vai ter o seu reinício, o futebol brasileiro hoje com a Série B. Nossa, a Série B. E vem aí a Série A. Nós estamos falando sobre os craques, né? Por exemplo, hoje, qual seria a sua seleção brasileira? Pergunta, por isso eu não culpo muito o Filipão, ou não coloco sobre os ombros dele todo o peso dessa goleada sofrida pela Alemanha, desse vexame do futebol brasileiro. Porque, na verdade, não tem muito o que mudar na seleção brasileira.
Algumas pessoas podem querer voltar com a história, né? Eu até talvez levaria o Kaká, mas por que não levou o Ronaldinho? Por que não levou o Kaká? O Ronaldinho não quer nada com futebol, ele não é mais o Ronaldinho de 15 anos atrás, não é mais. O Kaká é a mesma coisa, é um bom jogador, fez muito pela história do futebol brasileiro, mas também sozinho não iria mudar nada. Em resumo, a safra ficou resumida a isso que nós assim, o Titanic brasileiro zarpou, né? Não é isso? Zarpou, né? Do porto de Teresópolis para afundar. Foi no Mané Garrincha que ele afundou? Foi, não foi? O jogo Brasil e Alemanha? Foi. Fortaleza. Não, foi em Fortaleza. Foi em Brasília. Afundou lá em Brasília. Quer dizer, afundou. E outra coisa, agora é pular do barco, meu. O Filipão é que tem aquele contrato. Não, Bianchini. Mineraço, perdão. Vamos consertar. Mineraço. Falta tudo, última forma. A minha memória, a pancada foi tão... Não, eu também citei contundente. A Garrincha. É porque o negócio foi tão forte, que todo mundo ficou meio que sem direção. Tanto que o motorista do ônibus errou, já ia subindo, indo em direção. Mas nós fomos salvos aqui para o nosso amigo Butch, que está atento ali. O motorista do ônibus da seleção já estava tomando a direção. Eu cheguei a uma conclusão. Para a gente finalizar, parece que sul do Brasil, a questão da seleção, muitas pessoas, eu creio até que, por não conhecer muito a história e tipo assim, viajar por comentários alheios, dá essa impressão que em 1950 o Brasil fez um vexame, foi uma atuação muito pelo contrário, tinha grandes jogadores. Em 82 também nós fomos eliminados e tivemos um timaço. Foi assim, foi uma coisa assim que constrangedora, porque o Brasil tinha time e tinha capacidade de ser um campeão. Diferentemente do que aconteceu 82. E você definiu muito bem, e todo mundo concorda com isso, que 2014 não foi constrangido, foi vexame. Em 82, não vou viajar muito no tempo, não. Em 82, nós tínhamos Oscar, Falcão, Éder, Zico, Toninho Cerezo, Júnior, tínhamos Leandro, tá certo? Tínhamos um time fenomenal. No banco de reservas, o senhor Roberto Dinamite, quer dizer, com todo respeito, era um time, perdemos. Em 86, Careca, Zico, tínhamos o Branco, sofreu aquele pênalti que o Zico bateu e perdeu. Então, bem, o futebol é interessante. Não, e perdemos. Em 90, perdemos com Dunga. Estava lá o senhor Dunga, tomou aquele drible lá. Em 94, Romário volta, Bebeto, aí ganhamos. Em 98, tínhamos a safra que 4 anos depois conquistara o Edmundo no banco, não? Hexacampeonato. Um atacante. Né? Concorda? O hexacampeonato. Concorda também com o Edmundo no banco, um jogador maravilhoso, né? Com certeza. Em 2006, viemos com uma safra de jogadores que haviam conquistado o hexa. Perdemos. Em 2010, inclusive, olha, eu vi uma reportagem de um canal, um programa de esporte, na TV aberta, tinha gente que pediu a volta do Dunga. Quer dizer... É aquilo que eu falo para você, se está pior hoje, cuidado que amanhã pode ser. Pediram a volta do Dunga. Quer dizer, que em 2010... Mas a seleção de Dunga, se você reparar, ela perdeu para a Holanda e o primeiro tempo, quem lembra do jogo, foi um jogo espetacular. O Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, inclusive dando até uma pinta de que fosse vencer facilmente. Na pior seleção da história. Não é porque o Brasil perdeu de 7 da Alemanha, não. É que essa é, sem dúvida nenhuma, a pior seleção das últimas Copas. Posso mexer um pouco no seu coração, rapidamente? Não, mexe não, que eu não estou. Mexe não. Mas vamos admitir, então... chegou ali e eu não estou... Não pode. Vamos admitir, por exemplo, eu fico imaginando, Bianchini, o outro lado desse meio que sentimental. Vamos supor que um daqueles jogadores ali fosse meu filho, por exemplo. Vamos supor o Hulk, um exemplo. Como seria a minha visão? Será que eu também falo, não, o Hulk é um dos piores... Se você fosse pai do Hulk, você estaria verde. De raiva, mas né? você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas mudaria muito o comentário. Eu teria prazer e até, digamos assim, um certo orgulho. Meu filho... Jogou uma Copa do Mundo. Não, jogador da seleção brasileira. Certamente eu... Depois dos 7. Não, independentemente disso, sabe como é que é o coração do pai? Na verdade, o papai e a mãe não estavam torcendo para a seleção, estavam torcendo para o Hulk. Não, estou olhando. Não, sinceramente, a gente sabe que essas coisas mudam de acordo com
as circunstâncias. Certamente, quando você tem alguém... Eu fico olhando também muitas... Eu, por exemplo, torci muito tempo pelo Barcelona por causa do Ronaldinho. Sim. Bem, aqui você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou olhando o outro lado, porque são também seres humanos, são pessoas, enfim. Claro que você tem que ter uma isenção para você fazer um julgamento, analisar, comentar. Mas, por outro lado, a gente nunca pode esquecer que são pessoas, são famílias. Eu concordo com você na seguinte situação. Mas, eu tenho certeza, vou ser sincero, se fosse meu filho jogando na seleção brasileira... Mas me permita... Não ia falar que por exemplo... Não, tipo assim, Carroça, vaca atolada. Meu filho jogando é o novo Pelé, é o novo Zico, não. Mas pelo menos também não iria ridicularizar. O que eu não concordo mesmo, é que é o seguinte... Quando o jogador, o time dele ganha, é campeão, ele sai sorrindo, dá entrevista com todo mundo, aí podem perguntar o que quiser, que ele não se ofende. Mas quando o time perde, trunfa a cara, concordo. E acha o senhor de si, acha que... O senhor Fred saiu sem dar entrevista. Acha que é o senhor de si, aí não pode ser criticado. Peraí, meu amigo, se você se colocou em campo, se colocou à disposição, né, e naquele momento ali você se achou digno de elogios, tem que aceitar também as críticas. É isso que eu não concordo, não só do jogador de futebol, mas em muitas outras áreas. Você elogia lá um político, por exemplo, o cara, não, parabéns ao vereador, tem gente que parabeniza aí, ou coloca faixa, né? Aqui a comunidade, né, do Mato Sem Fim, né, do Matagal Atolado, parabeniza o vereador lá, né, pela obra, tá certo? Aí o vereador fica todo feliz, não, porque aí ele se acha digno daquele elogio. Mas quando a mesma comunidade reclama, aí ele diz, não, a comunidade tem que entender. Não, peraí, então é umas coisas. Então o jogador de futebol é assim, tá certo? Há um tempo atrás, um certo município aqui de Itaperuna, município da região, né, não Itaperuna, o Itaperuna já foi, hoje está na Série C. Um certo município aqui da região, do Noroeste, colocou uma equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí fez lá aquele contrato com aqueles jogadores, a grande maioria amadores, né, contrato que é o chamado contrato de gaveta, né, que o cara não ganha absolutamente nada, uma ajudazinha de custo, lá um bicho, que caso de Vitória, onde o jogador não tem salário. Aí o time entrou, foi um verdadeiro vexame, uma vergonha, ganhou ninguém, perdeu para todo mundo, tá certo? Aí, profissional da imprensa, você não vai analisar porque o cara jogou de graça, você não vai analisar porque o cara não ganhou nada com aquilo, então não, você vai analisar o que foi feito dentro de campo. Do campo, é. Então, aí tinha gente que ficou bravo, não, mas o jogador jogou de graça, mas mesmo, se você entrou em campo de graça, o problema é seu. Não é porque você ganha ou não, que o cidadão tem que avaliar, dentro de campo, tem que colocar isso na balança. Rendimento técnico. Não, tem que ser analisado o rendimento dentro de campo, seja ele profissional, remunerado ou não, tá certo? Futebol, o profissional remunerado não, se o cara entrou em campo, de momento que ele entrou em campo, ele tem que estar sujeito a aceitar os elogios ou as críticas. Então é isso que eu não concordo no futebol brasileiro, principalmente esses jogadores que são aí de medalhões, né? Tipo Fred, é campeão Fluminense, tá lá aquele senhor. Quer ver um outro também? Que é o senhor Petkovic. Esse era o senhor ganhava, dava entrevista até para microfone desligado, tá certo? Mas perdia, passava aqui peitando todo mundo, o cara truncada. Quer dizer, o cara desse não é profissional, amigo. Sinceramente, é um grande jogador, mas não é um cara, porque ganhou, aceita o elogio, perdeu, não quer responder. O senhor Filipão, por exemplo, né? Quando começou lá... Me permita, no caso do Petkovic, eu creio até que é uma questão de temperamento, porque ele era um... Não, mas temperamento, quando ganha, o temperamento, ele só muda quando perde, só dá... Quando ganhou, está sempre bem. Quer dizer, então é marra. Mas quando ganhou, está sempre feliz, quer dizer, coincide que todas as vitórias eu digo que o temperamento dele está bom. É chamada marra. Aí o seu Filipão, por exemplo, no início estava com o seu Parreira, também outro marrento. Ô Parreira, baixa a bola, meu amigo. Estamos com a mão na taça. Não, baixa a bola. Vocês falam as duas, então. Em 2006, né? O senhor perdeu a Copa, com aquela marra toda, levando esse jogador lá para a Suíça, para tirar foto abraçada com aquela Suíça, né, bonita, aquela loura que disse que o Ronaldo queria casar com o Ronaldinho, o gaúcho. Ela é linda, mas ela tinha algum problema de miopia, né? Essa é a grande verdade, porque falar que o Ronaldinho gaúcho é bonito é brincadeira, né? Eu não sou bonito, mas falar que o Ronaldinho gaúcho é bonito, tá com algum problema de visão. Mas espera um pouquinho, mas você está desconsiderando a
popuda conta. Como é que pode? É a verba. Larjan, né? Então, a beleza das cifras. Entendeu? Então, Drácula vira príncipe. com certeza, da Bela Adormecida e tudo. Então você vê que essas coisas. Aí o cara vai, tá certo? Conta aquela história toda, aí anos depois, exatamente 8 anos depois, vem aqui tirar polpa de treinador, dono da verdade, sabe tudo, né? Aí ficou lá. Aí o interessante é que eu fiquei vendo ele cochichar no ouvido do Filipão. Tá de brincadeira, cara. E outra coisa, e a responsável também maior pela tristeza do povo é a toda poderosa da rede de TV que vendeu uma ilusão para o povo. A CBF vendeu uma ilusão para o povo, a toda poderosa detentora aí dos direitos de transmissão do futebol brasileiro enganou o povo, vendeu uma ilusão, porque todos que entendem realmente de futebol sabiam que o Brasil não ganharia a Copa do Mundo, porque o futebol brasileiro no momento é fraco, só tem o Neymar não conseguiu no Barcelona se firmar até agora como titular absoluto. Então, visivelmente, na Copa do Mundo, ele também não iria. Meu comandante, permita dizer, a traulitada lhe deixou ferido. Entendeu? Então, aí ela vendeu essa imagem de que o Brasil já era dono da Copa, e era mentira. Ganhamos da Croácia com a ajuda do árbitro, porque senão, naquele momento, era um momento difícil, o jogo estava empatado, tá certo? A Croácia num bom momento, aí ganhamos aquele pênalti, que inclusive eu não tive a oportunidade. Você fala chinês? Você fala chinês? Nem por leitura labial. Eu queria agradecer aquele árbitro chinês, mas eu não falo chinês, né? Não. Você arrisca, até quem sabe na leitura labial. Entendeu? Eu queria agradecer, falar assim, querido, se tem algum tradutor aí, agradece ele pra gente, valeu, tá, amigo? Que nós ganhamos contra a Croácia. Fala o inglês, você arrastando um inglês, ele vai entender. Então, depois você fala. Thank you. Então, thank you. Obrigado. Tá? Porque nós ganhamos a Croácia com a sua ajuda, tá, chinês? Obrigadão mesmo. Eu acho que é por isso que ele chega assim um pouquinho, né? Aí ele não viu que o Fred estava fora da área, que a jogada começou fora da área, que era na área. Aí contra o México, nossa, empatamos 0-0. Aí contra o Camarões, não. Aí dava a impressão de que, nossa, que seleção joga muito. Mas o Camarões estava brigando um com o outro. Jogador dando cabeçada um com o outro, quer dizer, os caras estavam brigando entre si, não precisava do adversário. Até a seleção de Itaperuna aqui era bem capaz de a gente dar uma goleada lá se fizer a seleção do Ilha lá, com o Leandro Babão, Fausto lá na frente, de repente a gente até não ganha, mas perder também não perde não, tá certo? Os Camarões, com aquela pessoa, deixa eles brigando, né? Estão brigando com o outro, aquela coisa toda. Aí, primeira equipe que nós pegamos, que estava melhorzinha, poderíamos ter ficado fora. Tá certo? Poderia. Aquela bola na trave lá, aos 46 do segundo tempo do Chile, olha. E a prova disso é o seguinte: todas as seleções que o futebol estava bonito, nós não ganhamos. Pegamos a Colômbia, não ganhamos da Colômbia, levamos a classificação dos pênaltis, não ganhamos. Fomos com a Alemanha, nossa. Aí pegamos a Holanda, com o melhor jogador da Copa, inclusive, vou dizer, a FIFA também, a senhora FIFA, com todo respeito, vocês estão de brincadeira. O Robin ficou no terceiro lugar? Não, estão de brincadeira. Para mim, pelo conjunto da obra, o Robin ele foi até a FIFA me lembra a meio que avacalhado. Me lembra a Federação de Futebol do Estado do Rio, quando uns anos atrás escolheu o Ronaldinho, o melhor jogador do Campeonato Carioca, jogou nada. Bianchini, nesse critério aí, eu fico imaginando um jogador. Aí o Pipico fazendo gol de tudo quanto é jeito, aí ele fica lá. Pipico fez gol de tudo quanto é jeito. Pipico da nossa terra. Aliás, mandar um abraço. Mas como o Pipico não usa trança, né, no cabelo, não tem o dente para fora, e a conta dele também não é farta, né? Aí ele não foi. Mas era o melhor jogador do Campeonato Carioca naquele ano. Mas aí a Federação de Futebol do Rio escolheu o Ronaldinho, o craque do campeonato. Quer dizer, aí vem a FIFA e me escolhe o Messi. Pô, tá de brincadeira, cara. Brincadeira, o Messi não jogou nada, deu um chutinho pro gol. Agora o Robin não jogou demais. Aí o cara não é eleito. Quer dizer, aí você pode levar a sério uma eleição como essa. Aí eu começo a desconfiar dessas eleições que a FIFA faz de melhor jogador do mundo, bola de ouro, não sei o que, aquela coisa toda, entendeu? Aí eu começo a desconfiar. Dizem até que o presidente Blatter ficou assim surpreso da reação da mídia, da imprensa, enfim, da própria população torcedora, de que havia um macete nesse negócio aí, porque o Robin foi indiscutivelmente o jogador mais regular na Copa. E eu fico pensando. Você lembra do Neymar? O Neymar, quando ele estava no. O próprio Robinho, em 2004, acabou com o Campeonato Brasileiro. Acabou. Nem citado para o melhor do mundo foi. Acabou com o Campeonato Brasileiro. Você desconfia que há um interesse paralelo correndo por aí? Não, meu amigo, quanto valeu. O Messi ficou. Enquanto as cifras
não aumentou o passe do Messi. E agora, o Messi ficou quanto o Barcelona vai aqui, vender o Messi eu fiquei até assim, com pena, ele ficou assim... Jururu, né? Não, ele ficou Agora, um semblante assim de perplexidade. para encerrarmos, Ô, Bianchi, mas eu penso comigo uma coisa, se isso fosse uma coisa assim... não pensa com você, mas fala do telespectador que está em casa, para ele ver que você não está tão indignado quanto eu. Não, você está até hoje, você foi realmente ferido. Mas olha só. Mas aquele dia eu falei aqui no programa, está gravado, que só, presta atenção, só um milagre. Eu me lembro. O Brasil ganharia da Alemanha, só um milagre, tá certo? Eu disse aqui, só um milagre. Mas o Filipão confiou nisso, tanto é que ele estava com a santinha de Caravaggio, aquela santinha. Mas a Santa do Caravaggio, ela não pôde resolver a questão do Filipão, até porque a Santa Caravaggio não joga bola. Isso. Só pra... Porque a Argentina também não tem a Santa dele? Não, tem um Papa. Vai ter um confronto? Tem um Papa. Não vai, é o Papa infelizmente, eu quero dizer para o Papa. E essa questão de que Deus é brasileiro, como é que fica agora? Aí como é que tá o negócio? Não. Dá pra gente ver que eles não se metem nessa história, não tem como... Mas com relação ao Messi, rapidamente aqui, eu até penso bem aqui, com consenso, a pessoa, questão de hombridade, o seu Messi podia também chegar, não custa nada, custa, o prestígio ele tem. Gente, olha, não, eu não aceito isso, não roubem aí, meu... Não, mas e o ego? Não, e outra coisa, deixa eu falar aqui uma outra coisa que, com todo respeito, parar com essa conversa de que Messi é melhor que Maradona, gente. Fala sério, cara. Tem um cidadão, um companheiro de profissão da outra TV que transmitiu a Copa. O cara disse, não, o Messi é muito melhor que o Maradona. Ah, vocês estão de brincadeira, cara. Esses caras, 200 anos de televisão, 200 anos de mídia esportiva, e estão de brincadeira. Maradona, um cracaço, um dos maiores do mundo. Assim como, bem aqui, eu tiro Maradona apenas abaixo do Pelé, Garrincha, tá certo? E cá embaixo, um pouco melhor que o Zico, tá certo? Porque o Maradona foi um gênio. E se tivesse nascido no futebol brasileiro, seria o rei do futebol. Porque jogou demais, acabou, onde entrava em campo, ganhou, foi para o futebol italiano, só faltou fazer chover, foi para a seleção argentina, só faltou fazer chover. E aquele título de 90 que a Alemanha ganhou em cima da Argentina, se nós tivéssemos as câmeras que nós temos hoje, mostraria que aquele pênalti também foi vergonhoso, que gafaram a Argentina contra a Alemanha. Gafaram. Tá certo? A Argentina contra a Alemanha, aquele jogo. Tá certo? Então, isso deve ter sido até um troco. Será que não foi um chinês que deve ter sido o troco daquele que houve em 1978. De repente, porque na Argentina... Vamos embora, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos embora. Portanto, na quinta-feira vai estar com a gente aqui o Gilberto Santos, e vai estar falando sobre aí a Copa Itaperuna, o campeonato que vai começar lá no estádio Jair de Siqueira Bittencourt. Falamos muito de Copa, agora chega. Bota uma pá de cal em cima da vergonha. Você não disse ainda, tem um técnico que vai assumir agora. Quem? Qual é o técnico que vem aí? Só se Jesus Cristo quisesse mexer com futebol, mas como Jesus tem coisa mais importante para fazer do que mexer com futebol, ele não dá. Isso quer dizer que qualquer um, botar qualquer um? Com todo respeito, 70, qualquer um que tomasse conta da seleção seria campeão do mundo. Mas e agora, que é o inverso? 70, qualquer até eu, se botasse 70, eu falar, toma, Pelé, a sua camisa, toma aí o artilheiro lá. Isso quer dizer que também que nesse tempo... Então, toma aí, o Gerson, pega a sua camisa, fala aquele lançamento que você faz aí. Porque, sinceramente, o que o Zagallo ia ensinar o Pelé? Fala a verdade. Ô, Parreira, fecha a câmera em mim aqui, fecha a câmera aqui para nós encerrarmos agora. Fecha aqui. Ô, Parreira, fecha aqui. Ô, Parreira, você já bateu algum pênalti na sua vida? Você já entrou em campo? Então, você acha que você ensinou o quê, o Romário? Fala a verdade. Você acha que você ensinou o quê? Você acha que você ensinou alguma coisa pro Romário? Quando ele meteu aquele tapinha lá no meio dos camaroneses e aquela cabeçada contra o zagueirão da Suécia, você acha que você ensinou alguma coisa? Então o treinador, ele tem que ter alguém fora de campo para comandar, para responder pelo time. Mas se treinador ganhasse Copa do Mundo, o Filipão seria campeão com o pé nas costas, porque campeão em 2002. Isso quer dizer então que treinador não ganha a Copa do Mundo, senão o Filipão é para ser campeão. Você está colocando um peso assim, bem... peso pesado. Se treinador ganhasse jogo, Celso... O treinador não ganha, mas perde, é isso? Quer dizer? Então o Campeonato Brasileiro tem que terminar empatado. Porque tem o Vanderlei Luxemburgo, aí tem o Muricy Ramalho, aí ele tem que terminar empatado com o mesmo número de pontos, o São Paulo, o Santos, né?
o Cuca lá no Atlético, que o nego fala que ele é vice, mas é um bom treinador. Inclusive está cotado para a seleção. Permita acompanhar o seu raciocínio. Você quer dizer que treinador ele não ganha, mas perde, é isso? Mas perde? Quando perde, aí ele... Não. Só o treinador só perde na seguinte situação. Você tem lá Zico, Romário, Pelé no mesmo time. Aí o cara vai e saca esses caras. Bota todo mundo no banco para botar Bernard, Jô, Dedé na zaga. Você tirar o Galvão e botar o Dedé. Não, Dedé é mesmo. Dedé é craque, hein? Não, craque de quê? Vamos embora, gente. Tchau. Obrigado pelo carinho. Com essa eu tenho que terminar o programa, porque senão a TV sai do ar. Porque o cara falar que Dedé é craque, a TV sai do ar. Sinceramente, para quem viu Mauro Galvão, Gamarra, né? E o Oscar... O Butch vai te pegar, hein? O Butch. O cara falar que dele acabou. Vamos embora, vamos se despedir. Despede você que eu já não vou falar mais. Até quinta-feira. E agora? Grandes emoções. Vou te provocar. Grandes emoções, porque o futebol brasileiro começa hoje com a Série B e a torcida. Tchau, gente. Valeu pelo carinho, obrigado. Quinta-feira o Gilberto Santos vai estar com a gente e nós vamos estar falando do futebol amador hoje. Encerra esse negócio de Copa do Mundo e está muito bom. E quinta-feira vamos estar aqui com mais uma edição do nosso Esporte 21 e vem aí as transmissões ao vivo do segundo semestre dos campeonatos, onde a bola rolar aqui dentro do nosso município, na região, a TVI, a Lente 21 vai estar presente. Valeu, forte abraço, uma ótima terça-feira. Quinta estamos de volta aqui no nosso Esporte 21, na sua TVI, canal 21. Celso e eu nos despedimos de você. Te vejo aqui. Valeu, abraço.